senhores, vocês estão sendo filmados. Glória a Deus por isso. Nós estamos estudando o manual do evangelismo pessoal. E hoje nós estamos no ponto 5. As apostilas estão lá, é de graça, pode cada um pegar. Tem que dobrar, que ela está bem, tem que dobrar no meio. Mas bem bonitinho, viu? Dobra bem bonitinho, que está trabalho. Irmão, foi 4.000 impressão. De 2 páginas por folha, daria 8.000, né? Para fazer, depois colecionar, grampear. Então deu trabalho. Muito bem. Estão aqui, hoje são dia 10 de maio de 2026. Essa é a Igreja de Deus em Mambaí. Os irmãos estão chegando. Nós estaremos orando para dar continuidade à nossa escola bíblica. Fico contente em cada um dos irmãos, das irmãs que eu estou contemplando aqui. Estão chegando ainda. Mas ficamos de pé, amém? Ficamos de pé, deixa eu aparecer um pouquinho aqui também, assumir uma parte da culpa. E que Deus nos ajude, irmãos, a entender, né? O objetivo de estudar a apostila não é teorias, não é encher os irmãos. A teoria é necessária para a prática. Todo mundo já estudou filosofia, essas coisas, sabe que agora tem aquela dúvida, é a teoria que gera a prática ou é a prática que gera a teoria? Eu sou a favor da teoria gerada pela prática. Você faz e aprende, né? Eu me lembro, o pastor Bill Watson, falando sobre isso, e ele falando de um bombeiro lá no americano, conversa de americano. Ele era PhD, senhor de apagar fogo, de livros, de palestras. Aí perguntar para ele um dia, quantos fogos você já apagou? Eu falei, nenhum. Então, irmãos, a gente quer, eu digo assim, é a gente continuar fazendo o que já estamos fazendo, não é aprender coisa nova, é melhorar o que a gente já está ao nosso alcance, já faz no dia a dia, dá um jeito de melhorar isso, né? Na evangelização pessoal. Então, o final mesmo é que isso me ajude e te ajude a ganhar uma alma para Jesus, né? Não é você conhecer aqui as 100 e não sei quantas páginas de teoria do pastor pastor assembleiano, que é esse aqui, ó, né? Não lembra aqui? Quando vocês ficarem pegar, vocês têm que você está vendo. Esse aqui, né, irmão? Antônio Gilberto, né? Antônio Gilberto, evangelista pessoal. A maravilhosa tarefa de sempre não é aprender as teorias dele, é aprender as teorias para nos ajudar a, de uma maneira mais eficiente, a gente ganhar uma alma. E eu quero colocar no singular, irmão. Eu não estou assim, se você ganhar mais de uma é uma maravilha. Mas eu tenho usado a frase assim: se até o fim de tempo de sua vida aqui na terra, você trouxer uma alma para Jesus, valeu sua vida inteira, porque uma alma vale mais do que a sua vida inteira, né? Amém? Então nós estaremos orando. Vamos orar, vamos mostrar a igreja e vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, nós estamos aqui para a tua honra, tua glória, teu louvor. Aleluia. Clamando, Senhor, que tu nos ajude, nos auxilie, nos capacite na arte de ganhar almas. Queremos, Senhor, ganhar almas para ti, Deus amado, para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, irmão, nós já vimos uma definição interessante. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, não sei onde é que está, mas que fala assim, uma que a gente conseguiu aqui, vantagens, que foi em definições. Quero voltar aqui rapidinho, a importância, a introdução diz aqui, onde diz assim, irmão, que a arte, né? Eu pulei aqui, mas a arte é a ciência, né? É a ciência e é a arte, né?
de ganhar almas. Então, irmãos, quando diz que é uma arte, quer dizer que é uma coisa que você tem um envolvimento pessoal. A arte não é uma coisa mecânica, se bem que hoje a inteligência artificial faz artes aí, né? Mas a arte fala de sensibilidade, de discernimento daquele momento, da situação, da pessoa, que você deve, que você não deve entrar naquela primeiro contato, etc. Então, é a arte. Nós vimos agora o manual. Mas o manual, todo que você compra hoje tem um manual. Eles acusam, diz que brasileiro não sabe ler manual e liga o negócio errado ou não liga, né? Mas assim como o ser humano tem um manual, ele tem um manual de funcionamento, ele trabalha em 6 dias, 6 por 1 é 5 por 2, o manual da Bíblia. 6 por 1. A Bíblia diz, o homem trabalha 6 dias e descansa, é Bíblia. Agora estou dizendo, o homem trabalha 5 dias e descansa 2. Está fugindo do manual. Você comprou um aparelho, né? Igual eu tenho um calibrador para pneu de carro, que eu uso frio em casa de manhã para calibrar, mas assim, esse calibrador não pode funcionar direto mais do que 30 minutos. Entendeu? Eu pego uma carreta e meto das 2 horas eu corro. Então, o manual, agora, para falar de Jesus e trazer tem um manual também? Tem. Então, se tem um manual, qual é a melhor coisa que a gente faz? É observar para poder colocar em funcionamento igual está no manual. Evidentemente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Por quê, irmão? Já adiantando. Se você é o protestante contra o católico, quando você sair dali, o católico diz, essa é a ideia protestante dele. Meu catecismo católico diz outro. Mas quando você coloca ele diante da palavra de Deus, em tudo, quando você sair dali, ele vai dizer, a coisa está entre eu e a palavra de Deus. Não está entre a igreja católica, ou centro espírita, ou o que quer que seja, e o protestante. Então, sempre é importante que quando você coloca a pessoa diante da palavra de Deus, na verdade você está colocando diante de quem? De Deus da palavra. Não é uma contenda, irmãos, entre o protestante e o católico. É um contenda entre o ser humano e Deus. E o que Deus diz, né? Muito bem. Temos a promessa, irmão, né? Que está em Isaías, que repete no Novo Testamento. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ó, a promessa, irmão, não é a palavra que sair da sua boca. Presta atenção nisso, irmão. Não há nenhuma promessa de que a palavra que sair da sua boca, da sua razão, do seu coração, da sua vontade, tenha nenhum efeito sobre o pecador, porque até porque o pecador é um morto. Você está falando com um defunto, duro, gelado, seco. A única que tem capacidade de entrar aí lá na alma e no espírito de um defunto e ressuscitar é a palavra de Deus, né? Não voltará vazia. Olha, a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você até possamos calcular que a gente fracassou naquele serviço de evangelização dentro do Brasil. Mas, irmãos, a semente, se é palavra de Deus, é semente, ela ficou plantada. 5 anos, 10 anos, 20 anos depois você encontra uma pessoa, quem é você? Não sei. Você vem daquele título, pois eu prometi, né? Antes fará o que me apraz e prosperará. Então está aqui o versículo, irmão. A palavra de Deus, quando eu falo palavra de Deus, deixa eu falar de uma linguagem mais simples que eu puder, né? Que vocês não compreendem. Versículos da Bíblia. Você tem que ler uma pessoa, e deixa eu falar aqui, irmão, não é recitar também. Está evangelizando, você tem Bíblia,
Se a pessoa for católica, estiver em casa, tem. Essa que é boa, livro católico. Depois também, tem católico bem entendido hoje, irmão. Tem católico hoje que, esses carismáticos, que eles são igual nós. Mas tem uns que não. Aí depois eles usam os argumentos dizendo assim, ó, você não presta atenção nessas coisas, não. Porque a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica. Ele mandou você ler versículos, só que os versículos deles mudam para torcer a Bíblia. Então o importante é, olha, a Bíblia diz em João 3,16. Você tem Bíblia? Tem. Pega a sua Bíblia. Aí ela pega a Bíblia católica. Aí você diz, leia para mim. Está entendendo? Ela não tem como dizer que você usou uma outra Bíblia para poder fazer uma narrativa. Foi ela que leu. E você comenta, irmãos, pela tradução dela. Está me entendendo isso aqui, irmão? Evangelizar é você saber versículos de cor. A pessoa, nós vamos ver aqui várias situações ou desculpas que as pessoas apresentam para não aceitar o Evangelho, para não se tornar crente, etc. E o que vai ser interessante nesse curso do pastor Antônio Gilberto? O pastor Antônio Gilberto não apenas foi um grande teólogo, pastor, mestre da protestante e pentecostal da Assembleia de Deus, mas ele foi um grande ganhador de almas. Por isso que ele escreveu o livro, né? Então, irmãos, cada situação, a proposta do pastor Antônio Gilberto, ele foi um ganhador de alma de sucesso, é que qualquer coisa você responde com a Bíblia. Não sei o que dizer, olha, como é que Jesus dizia? Assim, até para o diabo, assim está escrito. E hoje nós temos a vantagem, Jesus e os apóstolos não tinham uma Bíblia na mão, era outros. Hoje você tem. Ó, está escrito assim, vamos ler, não recite o versículo. Vamos ler, você tem sua Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, deixa eu te ajudar a encontrar. Mas é sem pressa. Porque o que vai agir na alma morta, espírito morto e pecado, é a palavra. A palavra de Deus é aquele, como é que chama aquele que ressuscita, aquele aparelho desfibrilador? A palavra de Deus é um desfibrilador. Você já sabe, a pessoa tem parada cardíaca, eles conseguem ressuscitar a gente até com 30 minutos, né? De afogamento, né? Até com 30 minutos, você vai por aí, consegue, vai lá e pum, daquele choque, o coração volta. Apenas a palavra de Deus age como desfibrilador numa alma morta. Qualquer assunto que vier na evangelização, aí o que acontece, irmão? Você vai ter que conhecer a palavra. Porque a palavra diz assim, quer ver, irmão? Presta atenção nisso aqui, irmão. Deixa eu abrir aqui, vou colocar aqui numa Bíblia que a gente conhece. Vou colocar aqui, quer ver? Lembra? Lembra? Está nos evangelhos. Aqui nos evangelhos, vamos ver onde é que tem a palavra, onde é que Jesus diz. Em João 14, 26, não diz assim, 14, 26, né? Aqui. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome? Irmãos, isso aqui já deu. Quem é que envia o Espírito Santo? É Jesus ou é o Pai? O Pai. Os irmãos, sabe a Igreja Católica Ortodoxa? Que pega toda a Europa Oriental, Turquia, Rússia, é grande, enorme, separou da Igreja Católica de Roma. Lá eles têm o patriarca, que chama patriarca de Alexandria. Lá não é o Papa de Roma. Eles é metade dos católicos no mundo. São os de Alexandria. Eles não usam imagem, mas eles usam pintura ou escultura em imagem é 3D, né? Como é que chama? 2D? 2D, imagem 2D. Os patriarcas casam. Os padres casam. É bem parecido com a gente. Mas tem marido. O que foi que causou a separação? Não presta atenção, a gente acha que cada coisa é tão... O que causou a separação foi quem envia o Espírito Santo.
Uma das igrejas católicas diz: o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. A outra igreja católica diz: não, é só o Pai que envia. Isso causou um racha, irmão, no catolicismo. Mas aqui, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê, irmão? Vos fará lembrar. Então, quando fala em lembrar, fala trazer à tona uma coisa que está onde? Na memória. Porque se não for lembrar, é revelar. Vou estar evangelizando alguém. Meu Deus, Jesus, me revela um versículo agora. Se evangelizar fosse um jogo de xadrez, eu vou dar um checkmate aqui nessa pessoa. Jesus não vai revelar. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai fazer você o quê? Para que o Espírito Santo lembre, eu tenho que ter colocado esse versículo onde? Na memória. Eu tenho que ter feito um trabalho. Irmão, ler a Bíblia. Eu sei que tem aqueles projetos de ler a Bíblia num ano. Tudo bem. Não sou contra. Eu acho que qualquer método é melhor do que nenhum método. Mas o importante de ler a Bíblia é você memorizar. Filipenses 1, 12 ao 23 diz, eu não lembro, mas lá fala sobre o esvaziamento de Jesus. Sabe o que eu posso fazer hoje? Abrir meu celular. Facilitou demais, irmão. Se eu, igual aqui, ó, não sabia o que é a palavra lembrar, eu acho lá. Então, irmão, o Espírito Santo faz lembrar. E hoje, com a memória, até com a IA, com tudo, nossa memória ampliou. Mas é importante o seguinte, a palavra de Deus, ela tem que estar aí armazenada no canto. Eu sei sobre este assunto. Na Bíblia, você tem que saber a divisão. No Pentateuco, ou nos livros históricos, ou nos livros poéticos, ou nos profetas maiores ou dos menores. No Novo Testamento, está nos Evangelhos, está no livro histórico de Atos, está na carta de Paulo, está nas cartas gerais, está no Apocalipse. Em qual divisão da Bíblia que está? E você já vai lá e acha. Então, irmãos, o segredo do sucesso na arte de ganhar almas é você ter o versículo certo para aquele caso, na sua memória. Então, você quer ganhar almas? Deixa eu te falar. Você tem que dedicar a palavra. E não basta ler 2 salmos e um Novo Testamento no domingo. O trabalho de memorizar. Eu me lembro lá em Poço, um senhorzinho que tinha lá, ele morreu já. Ele não sabia ler. Mas decorou o Salmo 91. Todinho. Irmãos, eu quero vir aqui na frente. Era uma alegria dele, Maria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, na Índia tem o Bhagavad Gita, aquele que você chama Gita, é maior do que a Bíblia. E tem gente lá que dedicou a vida a decorar, do primeiro ao último livro. Hoje nós não precisamos disso. Hoje nós temos recursos. Mas é importante você saber que evangelizar é trazer versículo da Bíblia e colocar a pessoa que você está evangelizando para ler. Se você já tem uma intenção mesmo de sair para evangelizar alguém, leva 2 Bíblias. Ou abre para ele uma Bíblia. Deixa eu enfatizar isso aqui, irmão. O importante é a pessoa que você está evangelizando, ela fazer a leitura do versículo. Amém? Tudo bem. Sabemos nós que a Bíblia é o manual do Evangelho pessoal. É evidente que para termos êxito nessa obra, 2 coisas precisamos. Primeiro, na obra de ganhar almas, emprega-se a palavra de Deus. Lutero disse, Calvino disse, o pastor Lei pregou. A Bíblia diz. Como Jesus, assim está escrito. Vamos ver aqui, irmão, João 3,5. João 3,5. Daqui. Não. João 3,5. João 3,5. João 3,5. Cabe, João.
eu ver aqui. João 3,5, irmão. Ó. João 3,5. O que Jesus diz? Em verdade eu te digo. Agora, irmão, isso aqui é palavra de Deus? O que Jesus fala é palavra de Deus? Sim. Sim. Quando eu cito as falas de Jesus, estou citando a palavra de Deus. Não é só como no Antigo Testamento, que o profeta dizia assim, diz o Senhor, etc. Paulo, quando escreveu já falou assim para você? Quando escreveu as epístolas de Paulo, ele já fez lá uma equiparação que aqueles escritos apostólicos eram equivalentes, iguais à palavra de Deus do Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus, irmãos, é toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Cada letra da Bíblia é palavra. Agora, deixa eu dar uma dica enquanto eu estou lembrando. Eu aprendi com os nossos missionários das Filipinas, que é um país islâmico, que a Igreja de Deus, num país islâmico filipino, não é grande, é uma das maiores do mundo, lá no meio dos islâmicos. E ele disse assim, quando a gente fala Deus, a pessoa pode entender o que. Se eu falo Deus para um islâmico, ele vai entender que eu estou falando de quem? Alá. Se eu falo Deus para uma pessoa da chamada igreja satanista, que não pode ser igreja, mas satanista, ele acha que eu estou falando de quem? Satanás. Eu não sei se mostrar budismo não tem Deus. Budismo não tem Deus. Buda não é um Deus. Buda é um estado de elevação espiritual em que a pessoa chega a nível de divindade, que é proposto para cada pessoa que medita. Cada pessoa. Mas legal bem. Então ele diz o seguinte: de preferência, diga Jesus. Eu vim aqui falar para você sobre Jesus. Jesus diz na palavra de Deus, vai ser citado no Antigo Testamento. Ué, mas Jesus é Deus. Ele é o Deus. Então, irmão, use o nome Jesus. Se você fala Deus, 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 um católico pode até achar que você está falando de Maria. Dependendo da ignorância dele. Entendeu? De José ou de Pedro, sei lá quem. Então, de preferência, queria deixar essa observação. Mesmo que você fale Deus, mas cite Jesus. Nós vamos fazer aqui, não sei se foi o Jackson quem fez, uma chamada para colocar não sei aonde, e lá estava Deus. Eu falei, Jackson, coloca aí Jesus. Vamos falar mais Jesus? Quando eu falei, eu estou falando de Deus? Estou. Mas eu estou falando de um jeito inequívoco. Até porque Deus, irmão, é gênero. Deus não é exatamente, Deus é gênero. Tem o gênero animal, aí tem os aquáticos, as aves, os terrestres, os que rastejam. A Bíblia diz em Hebreus que Deus criou os mundos. Vamos lá, só para você ter ideia. Em Hebreus 11, é 11 ou é 10? Pela fé entendemos que o universo, deixa eu ver como é que diz aqui na outra. O universo também, deixa eu ver na JP. Os mundos, pela fé entendemos que os mundos, irmão, Deus criou mundos. Deus não criou apenas este mundo. Nossa, Ele criou outros mundos. O que é esses outros mundos? O mundo espiritual. É outro mundo. Ou não é? As dimensões, veja bem, irmão. Existem seres espirituais presentes aqui agora ou não? Ou só está nós aqui nessa manhã? Provavelmente, que tipo de seres espirituais é possível estar presente aqui? Fala para mim. Anjo do bem. Só? Não lembra em Jó? Vamos dizer lá, Jó, o demônio é um caso esquisito, né? Aqui, Jó. Olha o que ele faz no Jó. Jó 1 diz assim.
Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, que dia é esse para nós? Agora. Não é agora? Nós somos filhos de Deus. Viemos apresentar, o Senhor está aqui para nos receber. Veio entre eles quem? Satanás. Não é de... Uma pessoa fica endemoniada no meio do culto? Fica. Então temos essas coisas aqui, irmão, dos mundos. Lemos aqui dos mundos. Deixa eu voltar. Né? Ó. Então, irmão, Deus pertence ao mundo espiritual. Existem os anjos, que é um tipo de ser do mundo espiritual, porque anjo é criatura. Ok? Como criatura, irmãos, ela é limitada e infinita. Anjo, tanto os bons quanto os maus, não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não pode. Satanás está aqui e está lá na outra igreja. Não pode, ele está aqui, ele está lá. Agora, a gente fala Satanás porque são o exército dele. Aí ele é organizado. Ele tem seus emissários, depois me traz o relatório. Como é que está lá na igreja de Deus? Quantas heresias que o Verado pregou lá para bater palma porque está enganando a igreja? Então, irmãos, o mundo, aí Deus, aí no mundo espiritual tem os seres criados e tem o Criador. Então Deus exatamente não é um... Aí tem gente quando você fala Deus, eu quero voltar nessa fala aqui, irmão. Deus diz, Deus é uma mente maravilhosa. Deus não é uma mente mística, Deus é uma pessoa. Aí quando eu falo Deus, ele puxa nos seus conhecimentos filosóficos, teológicos, diz, aquela mente que controla o universo. Não, eu estou falando de um ser moral. Moral. A moral ou a ética procede de Deus. Não fomos nós que inventamos imoralidade sexual. Não partiu da igreja. Partiu de Deus, que diz homem, com pessoa do mesmo sexo, com animal, com parente, em certas épocas do ano, vem de Deus. Então, quando fala Deus, só pode pensar aquela mente. Agora, quando eu falo Jesus, ele sabe o que eu estou falando. Então, eu queria colocar essa colocação. Prefira, irmãos, ao falar de Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Filho chama Jesus. Prefira o nome Jesus. Tá bom? Muito bem. Agora, irmãos, em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, deixa eu ver aqui, 17. Ó. Diz assim, né? A fé é pelo ouvir, e o ouvir tem que dizer assim, palavra de... Interessante, palavra de Cristo. Você pode também fazer isso, já que você está falando Jesus para colocar o nome de Deus, você também pode falar a palavra de Deus, para ser bem objetivo, você pode falar o quê? Palavra de Cristo. A palavra de Cristo diz assim, aí você vai lá no Antigo Testamento, é a palavra de Cristo, e pede para a pessoa ir, né? Mas eu pergunto, como ouviram? Aqueles primeiros... Muito bem. Como ouvirão se não há quem pregue? Deixa eu ver que palavra é essa pregue aqui. A palavra que a Bíblia é cheia de coisa. A palavra pregar aqui foi no 10:14, foi? 10:14. Quem pregue, a palavra, irmão, eu quero mostrar aqui para vocês no dicionário. Eu quero mostrar aqui. A palavra querusso, ela aparece, se eu te mostrar quantas vezes, irmão, ela aparece 61 vezes, porque ela é grega, no Novo Testamento. Aí o que ela pode significar, irmão? Ó, pregar, proclamar, heraldo. Você sabe o que é um heraldo? Sabe o que é um heraldo?
pessoal aí da língua portuguesa, o que é o heraldo? Procura aí na internet, eu deixo. O que é o heraldo? Vai lá. Fala aí para mim o que é o heraldo. Vou procurar aqui para dar trabalho para vocês. O que é um heraldo? Quando você prega, você está fazendo o trabalho de um heraldo. Só que em português tem um O no fim, né? Heraldo com H e O no fim. Você está fazendo o trabalho de um heraldo. O evangelista, o pregador, é um heraldo. Vamos ver se Patrícia está aqui mexendo. Obrigado. Nossa, não quer essa palavra. Não, pois é, aqui é coisa de aprender. Nome, heraldo. Heraldo. Tem gente que o nome é heraldo? Não, o meu é quase, o meu é heraldo. Eu podia procurar aqui, não vou esperar a Patrícia. Ô, Léo, já que você está sem fazer nada, pega esse microfone aí para ela, por favor. Moça, para ela ler para mim o que significa heraldo. Ela tá mal. Achou, Décio? Achou? José também já achou ali, irmão. Tira aí do pedestal, leva para uma das duas. Irmão, o microfone é para poder gravar. Os irmãos, se vocês não tiverem paciência, eu não tenho pressa nenhuma em fazer esse trabalho. O que é um heraldo? Pregar é fazer o trabalho do heraldo. Só isso? Não, fala. Bom, lê tudo, fala bem pertinho mesmo. Mensageiro, hará algo que está por vir. Que anuncia algo que está por vir? Aí depois tem, pode significar anunciar ou proclamar. Anunciado para. Irmão, eu vou dizer para vocês. Tá funcionando aqui, meu Jesus? Tomara que funcione aqui. Oh, Deus, irmãos, a palavra evangelho, evangelizar é pregar o evangelho. A própria palavra evangelizar significa anunciar o evangelho. Evangelho, irmão, não é só os quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Evangelho significa o quê? A boa notícia. Tem evangelho no Antigo Testamento? Ô, irmãos, durante décadas, a igreja primitiva só pregava o Antigo Testamento, que era o que tinha. A igreja usava o Antigo Testamento para anunciar o Evangelho. E não era, irmãos, um termo religioso, era um termo político e militar. Evangelho. O que era o heraldo? Lá no Antigo Testamento, a gente vai voltar lá, o Israel saía para a guerra. Era assim, saia para a guerra. A guerra aconteceu, Israel venceu, Israel perdeu. Aí vem um cavaleiro, trazendo a notícia. O que deu a guerra? E conforme ele posicionava e gritava, boas notícias! Quer dizer, nós vencemos a guerra. Em Roma, como aqui também. Mostra aqui se o governador Caiado vier aqui, a Mambaí, o que vai acontecer vários dias antes, acabando com o nosso ouvido? Anunciando. Vira. Por favor, usa o microfone, que é para minha gravação. Não tem que falar bem pertinho que a caixa Eu tenho uma pergunta que não tem, assim, pelo menos para mim, não tem muita importância no sentido de que faz muita diferença. Mas o Pentateuco, o livro de Jó é o livro mais antigo, não é isso? Ao que tudo indica, como é que se sabe disso, não? Pela língua. Não, toda língua, ela tem a sua origem arcaica. Por exemplo, hoje eu falo assim, você é você, e vem de vós mercê, e vem de vossa mercê. Então, a gente sabe mais ou menos literatura inglesa. Você lê, por exemplo, Machado de Assis. Português, Machado de Assis, você fala, não é? Agora, então, irmãos, o livro de Jó, por que o livro de Jó provavelmente é o mais antigo, entre outras coisas, é o hebraico mais arcaico, mais antigo, inclusive, irmão. Eu tentei fazer uma tradução de versículos, é um problema grave. Aqui está dizendo que Jó falou essa palavra. Aí você procura nos originais. Mas é difícil saber o que Jó disse. Ou melhor, o que está escrito no livro de Jó. Jó e os seus amigos, é muito difícil. Por isso se diz, Jó deve ser um livro
escrito por Moisés. Agora, irmão, só completando aqui. Vocês perguntam, Moisés, irmãos, ele não foi exatamente um... Como é que chama a pessoa que produz livro? Escritor? Moisés, ele foi mais um compilador. Ele pegou textos existentes. Né? Como é que Moisés escreve Gênesis? Que Adão, depois de expulso, quase encontrou com Abraão, no meio do tempo teve Noé, e nasceu quem foi para... Como é que Moisés... Isso não foi revelação. O que foi revelação, teve que ser, foi a criação até antes da queda. Aí não tinha ninguém. Agora, o próprio Adão contou, ou não? É o que chama de oral. Transmissão oral. O Evangelho do Novo Testamento de Jesus, irmão, durante uns 60, 70 anos, foi feito por transmissão oral. Olha, uma mulher estava numa situação assim, Jesus chegou oral. Né? Então, aí, irmãos, provável que Jó também foi por transmissão oral. Porque você sabe por quê, irmão? O livro de Jó não é prosa. É o quê? Poesia. Todinho, um livro de 42 capítulos, Dorinha. Totalmente de poesia com rima. Só que a rima deles não era rima igual a nossa. Pão com dão com bão. A rima deles era repetindo uma frase e repetir a frase de novo. Por exemplo, criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Isso é uma poesia. Criou a imagem, criou a semelhança, que é a mesma coisa. Tem gente destrinchando o mundo para saber qual é a diferença entre imagem e semelhança. Nenhuma. Então, irmãos, o livro de Jó é um livro poético. Inclusive, ele abre os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agora, irmão, veja bem que obra grandiosa. Moisés teve conhecimento e refez. Muitos textos, irmãos, até nos originais que Moisés estava consumido. O próprio Moisés teve que preencher. Aí, muito bem, agora eu vou livro de Jó. Então, pastor, aí... Gente, vocês querem água de coco gelada no gelo? Por que o livro de Jó não entrou dentro do Pentateuco, no lugar de outro livro? Assim, é uma dúvida meio besta, mas tem alguma lógica? A única lógica possível é que os livros Pentateuco são livros históricos. Eles narram vários eventos históricos. O livro de Jó, irmão, narra muitas coisas acontecendo em qual mundo? Qual mundo que acontece com o livro de Jó? O espiritual. Deus com os anjos, e Satanás conversa, Deus diz, vai lá, Satanás, tira o que ele tem, Satanás volta a conversar com Deus, mas não sei o que. Vai, então você pode tirar a saúde dele. Aí Satanás vem. Irmão, quando se trata, presta atenção, de coisas do outro mundo, que não é desse mundo histórico, de dia, de relógio, de mundo material, a gente não pode dizer que são fatos históricos assim. Então, por exemplo, veja um problema. Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus é um fato histórico? Para nós é. Por quê? Porque está registrado como é que se deu, que tinha os soldados guardando, mas a própria Roma postou uma outra narrativa. Tá escrito, o que Roma mandou dizer que aconteceu? Roubaram, que isso? Roubaram o cordeiro para criar essa narrativa. Então, esse Jesus ressuscitado, que fica quantos dias aparecendo antes de voltar para o céu? 40 dias. Por que 40 dias, irmão? Porque Pentecoste significa o quê? 50. 50. Brasil é penta? Agora quer ter uma estrela que ninguém mais no mundo tem. Na verdade, já. Depois da Páscoa, 50 dias é Pentecoste.
Jesus, irmão Paulo fala que Páscoa é ressurreição de Jesus. Páscoa é morte de Jesus. Páscoa é morte. Aí vem a Páscoa, Jesus morre. Terceiro dia ele ressuscita. E fica, irmãos, 40 dias aparecendo na terra. Aí sobe, deu aí uns 42, 43. Ele volta definitivamente. Irmão, é histórico dizer que um ser humano. Não tem aparecer aqui um pouquinho. Mas para ilustrar os os irmãos não precisa ter pressa comigo, não, irmão. Não tem pressa. É histórico dizer que o ser humano, de repente, começa a levitar. Vai subir. Vai subir. Daqui a pouco, uma nuvem, numa forma de um tapete voador, aparece embaixo dele. Ele vai subindo. Daqui a pouco, vindo, ninguém sabe de onde, dois seres parecendo uma lâmpada fluorescente. Por que vocês estão assim? Esse Jesus, do jeito que subiu, vai descer. Irmãos, existe dizem que existe uma guerra entre a fé e a ciência. Existem coisas que a ciência não pode assinar embaixo. Alguma forma de ciência humana pode assinar embaixo que uma pessoa começou a levitar, apareceu uma nuvem em forma de um tapete voador e apareceram dois lâmpadas fluorescentes, dois cilindrinhos e falou em tudo. Alguma ciência consegue dizer que isso aí é comprovável? Não. Então, irmão, por que nós vivemos por fé? Porque nós declaramos coisas. Jesus está aqui, quem crê? É interessante, Jesus está aqui, irmão, por meio do Espírito Santo, isso também, mas vou deixar lá, mas ele está aqui. E onde o Espírito Santo está presente, está o Pai, Filho, Deus está aqui. Deus está aqui. Eu consigo ter algum tipo de máquina, de inteligência, de máquina infravermelha, infraazul, infrarroxa, infrarrede, eu sei lá aqui, que fica aqui na frente, e mostra os seres espirituais que estão aqui. Existe isso? Não. A ciência, irmão, ela é uma coisa que você consegue provar. Para ser ciência tem que ter duas coisas. Você tem que provar que funciona. Você tem que provar que quantas vezes você repetir o processo, a coisa vai acontecer de novo. Remédio. Antes de vender, testa com várias pessoas. Achou a fórmula? Vacina. Bem, é provado que enquanto as pessoas aquela fórmula for aplicada, vai produzir. Então, irmãos, o livro de Jó, e eu falo aqui agora a nossa fé, porque aí, irmãos, depois disso, desce o Espírito Santo. Aí é que está. Pentecostes. Isso é história? Isso é história? Por que foi que o povo viu em Jerusalém? De fato. O povo viu umas 120 pessoas, ouviu o barulho de parece que tinha passado um vento, ouviu. O vento eles ouviram. As línguas de fogo foi dentro do cenário. Saíram para a rua e não tinha mais língua de fogo. Mas 120 pessoas falando exaltadamente em idiomas que ninguém sabia o que era. Que idiomas eram aqueles? Aí perguntaram o quê? Agora que é 9 horas da manhã, o que vocês já fizeram? Quem vocês já acusaram? Mas vocês já tomaram quantos garrafões de sangue de boi? Olha dessa. Bebo. Aí Pedro fala e eles começam a prestar atenção. Cada um, quem era alemão escutava alemão, quem era chinês escutava chinês, quem era persa escutava. Cada um escutava isso ali. Igual na ONU hoje. Tem aqueles foninhos, né, que traduz. Até eu estava vendo um repórter que foi falar com o Lula. Good night, sir. Né? Ele fala assim, que ele não fala inglês, sinceramente, também não fala português, ele fala brasileiro. Mas deixa para lá. Aí foi como uma sessão da ONU. Cada um escuta. Isso é concreto. Isso foi registrado. Agora houve um ser do outro mundo, substituto de Jesus, que o Pai enviou, que era ele que falava, isso aí não pode se provar. Por isso que a gente vive pela fé, as coisas que nós cremos,
Nós cremos. Por quê? Por que nós cremos, irmão? Primeiro, nossa crença tem que estar na palavra de Deus. Começa daí. Por quê? Porque, irmão, nós temos todo o Antigo Testamento como teste de prova que tudo que Deus disse é verdade. Amém? Amém. Então os anjos dizem na ascensão: esse Jesus que foi levado ao céu diante de vocês na nuvem, do mesmo jeito ele vai voltar. Eu espero Jesus voltar na nuvem. Por quê, irmão? Porque é a palavra de Deus. Aí, irmãos, então as promessas. Nós somos um povo que crê em promessas. E alguém disse que é um absurdo. Geraldo Vandré, no tempo da ditadura, e depois quem gravou foi um outro comunista lá. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. Um sapato de vidro para Maria e um sapato de outro João. Quer dizer, é um bando de pateta, acreditando que existe um dia eu vou andar em rua de ouro. Um dia eu vou morar numa cidade que os muros são de diamante, jaspe, aí vem a lista enorme. Não haverá sol, porque a glória de Jesus ilumina aquele lugar. Não tem dia, não tem noite. Lá não entra ladrão. O muro é muito alto. Lá não tem doença, tem árvore da vida. 12 anos, 12 meses, lá não tem mês, produzindo folha para qualquer tipo. Mesmo, irmão, a gente sendo glorificado, ainda está sendo só com medo por grudar da vida. Você acredita nisso? Tá vendo? Acredita nisso? Mas você acredita por quê? Eu acredito porque todas as outras coisas que foram ditas na Bíblia se provaram verdadeiras. É por isso que meu negócio é com a Bíblia. Não é com o que a Igreja de Deus proclama, declaração de fé da Igreja de Deus, é com a Bíblia. Então, irmãos, o livro de Jó, voltando aqui para o irmão, ele não está no Pentateuco, o Pentateuco é livro que conta coisas da terra. O livro de Jó, irmão, ele é totalmente passado, e além do mais, irmão, os 3 amigos de Jó, vocês acham que eles falavam em rima? Ei, que eu te digo, vocês quiseram tudo repentista? Ei, que eu te digo, Jó, você faz. Não é bem assim, é bem assado. Será que foi, irmão? Ou é uma obra literária? É uma ficção. Ah, irmão, Jó existiu. Ou é uma ficção? Os amigos de Jó existiram? Jó existiu. Porque no Novo Testamento cita o personagem Jó. Tiago lembra da paciência de Jó. Ainda que Jó, Daniel, não sei o que, Jó, citado no Antigo Testamento. Então, irmão, Jó é citado como personagem histórico. Agora, o livro de Jó é uma obra artística. Então, irmão, se você vai pegar uma prosa e transformar em rima, você vai ter que trocar palavras, não vai, Dória? Para poder dar rima? Então, é uma construção. Agora, não quer dizer que os amigos de Jó não existiram, mas por isso que ele faz parte dos livros poéticos. Tá bom? Tá, vamos voltar aqui para a nossa lição. Quem é que ia falar? Eu não deixei. Aqui, vamos lá. Tá gravando? Tá. Nós estamos aqui, ó. Pregar, irmãos, é querus. Então, irmão, pregar evangelho é como você diz. E tem uma coisa, irmão, muito interessante. Eu preguei isso, me lembro, lá em Chapada Gaúcha, eu não esqueço. Porque tinha um comício político, nós íamos fazer um culto ao ar livre. O pastor Davi estava presente. E tinha um negócio, puseram os carros de som dos políticos, Davi. Eu lembrei, irmãos, o evangelho, o arauto dizia assim, quando trocava de rei em Roma, aí tinha que anunciar, temos um novo rei. Agora é rei de Roma, Cláudio César V. Ele é filho do general não sei quem. Ele construiu a ponte sobre o rio Reino.
Ele construiu a estrada que vai ligar a Palestina com o Egito. E ele disse que se ganhar vai fazer uma ponte aqui nessa cidade. Eu lembro do prefeito, por exemplo, se eu ganhar eu faço uma ponte na cidade. Pois mas prefeito, aqui não tem rio, eu faço o rio. Então, irmão, quando a gente anuncia Jesus, como é que começa o evangelho? Não, presta atenção aqui, olha isso aqui, irmão. Olha assim, como é que começa o evangelho de Marcos? Olha aqui. Ó. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Aí já diz o quê? De quem ele é filho. Vou trocar aqui, ó. Por quê, irmão? Porque sempre se dizia, o fulano de tal, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, Caiado da família tradicional, Caiado na política há tantos anos. Então, irmãos, o evangelho é dizer, eu estou anunciando alguém e vou dizer quem ele é. Ele é filho de Deus. E tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Ele vai preparar caminho. Ele vai construir estrada. Tem aqui, eu não sei do que diz assim. Aqui, irmão. Ele vai endireitar as veredas. Para nós aqui seria o quê, irmão? Ele vai botar trator para as estradas de fazenda. Irmãos, quem ele é? O que ele já fez? O que é que esse candidato já fez? Aí vem, ele já encarnou, morreu, ressuscitou, perdoou o pecado, ressuscitou morto, multiplicou pão, andou sobre as águas, está vendo? E o que é que ele vai fazer? Qual é as propostas dele? A proposta dele é descer do céu, prender o anticristo, a besta, o falso profeta, estabelecer um reinado de paz, de justiça de 1000 anos aqui nesta terra. Depois virá o juízo final e estaremos eternamente na eternidade com ele. Antes disso, ele vai ressuscitar os mortos santos, que não voltarão à vida no estado em que foram mortos, mas voltarão, segundo João, numa forma de corpo semelhante ao corpo com o qual Jesus ressuscitou. Não morrem mais. Aí vai ter, enquanto aqui na terra o mundo destrói por um período de 7 anos, como no céu não tem calendário, durante 7 anos na terra haverá uma festa de casamento. É isso que ele vai fazer. Irmãos, o evangelho, presta atenção. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês qual é o seu serviço. É dizer, eu sou cabo eleitoral de quem? Eu estou aqui, irmãos, eu sou cabo eleitoral de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Aí entra o credo apostólico, irmãos. O credo apostólico não é uma reza. Era uma espécie de declaração de fé. O que a gente crê mesmo? De vida tanto assim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Verdade? Verdade. Em Jesus Cristo, seu Filho, nascido do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, foi crucificado, padeceu sob Pôncio Pilatos, isso é importante, é um dado histórico. Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, aí diz lá, desceu à mansão dos mortos, isso é complicado, e subiu ao céu, onde está a direita de Deus Pai, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, que católica quer dizer, uma igreja que não é de judeu, não é brasileira, é uma igreja que é da raça humana. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sim, irmão, fala aí, por favor. Acabou de falar aí.
Pastor, quando ele desceu lá para pregar, ele foi pregar para aqueles antes da vinda de Cristo? Do Antigo Testamento? Sim. Mas para arrependimento ou não? Vou falar Calma, eu vou te mostrar aqui. É a primeira Pedro ou a segunda Pedro? Primeira ou segunda Pedro. Irmão, esse assunto é muito complicado. São 9. Nós vamos ter que ver. Vou colocar aqui espíritos. Deixa eu colocar aqui Noé, que eu acho. Ele fala em Noé, né? Vou colocar aqui Noé, que eu acho agora não. Noé. Está nas cartas gerais. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sai. Muito bem. Bom, diz aqui, ó. É 1 de Pedro 3:20. Ó, sim, irmão. Rapidinho, eu tenho que falar sobre isso. Porque, irmão, isso aqui é a base da doutrina do purgatório. Tem crente pregando. O que diz o purgatório? Quem morreu sem salvação? Presta atenção. A reversidade, né? Tem possibilidade. Isso aqui é do purgatório. De quem morreu fora da salvação ter mais uma oportunidade de se arrepender e voltar para a salvação. Aí diz aqui, ó. 1 Pedro, quanto que diz lá? Não sei. Aqui, muito bem. Irmão, Cristo morreu quantas vezes? Uma única vez. É mentira que na missa, na hóstia, toda vez se repete o sacrifício de Jesus. O catolicismo ensina isso, para quem não sabe, quem nunca foi católico. E que como se repete o sacrifício de Jesus, aquele vinho, depois de consagrado, ele é o quê? Sangue de Cristo que foi derramado ali, Jesus acabou de ser sacrificado, nós pegamos o sangue verdadeiro com o DNA de Jesus, você está devendo. Este sangue tem poder de perdoar teus pecados. É sangue de Jesus. Então incentiva o pecador que ele pode pecar. Se ele vier aqui e beber o sangue de Jesus, está perdoado. Mas irmão, Jesus morreu, o justo morto sim na carne, mas vivificado como, irmão? No qual quer dizer o quê, irmão? No Espírito. Foi e pregou aos espíritos em prisão, aonde os quais foram desobedientes, aguardavam em que tempo, irmão? Nos dias de Noé. Primeiro, se é que ele foi pregar só para quem? Só para o povo diante de Noé. Mas peraí. No dilúvio. Enquanto o pastor diz assim, irmão, Jesus foi no Espírito. Ele moço na casa, no qual também foi ao que, irmãos? Do tempo do verbo ir, do português. Qual o tempo do verbo? Passado. Esse Jesus, que morreu, é o mesmo que no passado, lá no tempo de Noé, ele pregou aos espíritos, no outro tempo foram desobedientes, tal, muito bem. Agora, irmãos, aqui diz aqui, ó. Isso aqui é você, ó. Porque, pastor, eu fiz a pergunta porque assim, na minha visão, Cristo foi lá falar para eles o seguinte, tá vendo? Diga. O linguajar meu. Tá. Olha, vocês se lascaram mesmo, viu tudo. Tem gente da igreja que se diz cristão, que diz que Cristo foi pregar lá para eles se arrependerem. Não é isso. Não, Jesus pregou, irmão. Aqui diz aqui, ó. No meio da praça, Jesus está voltando. O Deus dos espíritos dos profetas enviou seus anjos. Mas tem um aqui que diz assim, irmão, que o espírito da profecia. Muito bem. Que Jesus é o espírito da profecia. Deve ser no capítulo anterior. Deixa eu ver. No 21.
Deixa eu procurar aqui espírito, irmão, que eu acho. Eu vou procurar dizer, eu quero te mostrar aqui no Apocalipse espírito. Não, profecia. Profecia. Vou colocar só direto no Apocalipse. Aqui. No Apocalipse 19, 10. Diz assim. Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer o seguinte, irmão. Jesus é o espírito da profecia. Toda profecia, quando Noé profetizava, Noé profetizou ou não? Sim. Por quê? Porque ele anunciou uma coisa que inclusive diziam. Isso não acontece. O mundo tinha um clima permanente. Não tinha estações, talvez. Não tinha época de seca e época sem seca. O tempo todo o pasto era verde, o tempo todo as plantas produziam. E Noé diz, vai descer uma tempestade de água do céu, água. Então, profetizou. Agora, segundo esse Apocalipse 19, 10, quem é que profetizava? Era Noé? Jesus. Então, irmão, quando foi profetizado lá, por que parece que diz aí, antediluvianos, Jesus estava morto, é o mesmo que pregou os antediluvianos. Antediluvianos era outra raça diferente da nossa. Os antediluvianos viviam 1000 anos. 1000 anos. Quando me perguntaram para Matusalém, né, que veio 900 e tanto, Matusalém, que jeito você acha mulher bonitinha? Ah, uma adolescentezinha dos 550 anos, eu acho linda. Então, irmão, veja bem. Porque, irmão, dali para frente, de Noé para frente, as coisas mudaram. Ali Deus disse, não tenho mais paciência com esse maldito homem. Vou destruir tudo. E vou construir uma raça para ele trabalhar com essa raça. Quando ele começa o projeto, depois de Noé, logo em seguida vem Abraão, vem as 12 tribos de Israel, a nação de Israel. O Senhor trabalha com aquelas, porque ele quer trabalhar, não é que eles prestavam não. Depois eles não dão conta do recado. Sai que eu vou botar um que dá conta do recado, isso é a igreja. Mas como eu tenho promessa para Israel, eu vou voltar. Vou voltar para cumprir minhas promessas. Então, irmãos, essa coisa de que Jesus, enquanto o corpo dele, irmão, não prega isso não, irmão. Você está pregando o corpo do purgatório. Enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, o Espírito de Jesus foi lá nos portos condenados e falou com esses portos condenados. E diz até que fez apelo e meio mundo converteu e Jesus tirou eles de lá do purgatório. Não, primeiro, vou falar da minha convicção pessoal. Não existe espírito desencarnado. Essa ideia de que o homem morre e tem uma alma que fica aí, porque tem um espírito que vai lá para o céu adorar a Deus. Não existe homem, irmão, não é anjo. Anjo é espírito. Anjo existe sem corpo? Claro, já foi criado assim. O homem, não existe homem sem espírito. Não existe espírito sem corpo. Não existe ser humano. A morte chama morte. Não é que morte no sentido de deixa de existir. Mas essa não existe, irmãos, a ideia, para mim, não existe a ideia de que quem morreu, está adorando a Deus, essa primeiro, irmão, não está esperando, porque entrou na eternidade. Quem morre, sai desse mundo e vai para outro mundo. No outro mundo não tem dia, não tem tempo, não tem nada, A ideia de que uma pessoa está morta lá na eternidade esperando. Então, irmãos, a gente quer, que foi construído que o outro mundo é a continuação desse mundo. Tem até um livro elétrico, um tal de Brown, Rebecca Brown, Divina Revelação do Inferno.
ou mentira grossa. Que ela foi lá revelar para os que morreram perdidos esperando a ressurreição. Por que você está aqui, Espírito? É porque eu xinguei minha mãe. É que eu amaldiçoei o pastor. Dói muito, dói demais. Mas não existe, irmão. Espírito consciente. Não tem. Você já viu o que Lázaro diz de quando ele estava morto? O que o filho da viúva de Nael conta de quando ele estava morto? O que a Thalita, menina que Jesus tocou? Ninguém, irmão. Durante os dias que Jesus esteve morto, ele esteve novo. Não tem um espírito andando. Não existe isso. Agora, não é o fim da existência, mas é o fim das atividades. Não veja bem, irmão, tanto que é importante, mesmo meu espírito seja sadio, se eu tiver uma lesão no corpo, no cérebro, meu espírito não dá conta de mexer essa mão. Existe uma conexão. É ser humano. Ou ele é humano, ou ele não é. Tenho amigos fiéis lá no céu, que já cantam louvor a Jesus. Isso é presbiteriano, assim, eu não canto não. Por favor, irmão, eu quero gravar sua voz, ou você vem aqui, ó, algum cavalheiro, leva aí para a senhora, irmão, já são... Eu não consigo dar a aula inteira, né? Mas se você tiver perto, faz de evangelismo. Isso é importante, porque nós vamos entrar nesse assunto quando é evangelismo. Por favor, dê bem pertinho, o microfone é ruim, só bem encostado. Bem pertinho. Tá? Pastor, em questão daquela passagem que tem na Bíblia, sobre o rico e Lázaro, Sim. e ele pede para avisar Bem, rico e Lázaro. Bom, rico e Lázaro não é uma parábola cristã. Rico e Lázaro é uma parábola. É uma ficção literária. Existente antes de Jesus. Que tem apenas a finalidade, não toda parábola, presta atenção nisso. O alvo, o objetivo, o ensinamento central da parábola está no fim. Já existia a palavra do Rabino, até esqueci o nome dele aqui, existia essa parábola, que tem por objetivo dizer que no outro mundo as condições podem mudar. Nem sempre a condição que a pessoa teve neste mundo, e ali fala de condição de vida, de riqueza, de alimento, de roupa, e outro passando fome, tal. Nem sempre a pessoa no outro mundo vai ter uma condição igual que ele teve aqui. Aí contava na parábola do Rabino, parece que ele viveu 150, 200 anos antes de Cristo. Essa parábola foi assim, é parábola. Não é revelação, não. É parábola, é um conto. E veja bem, irmão, nunca, agora eu vou te mostrar aqui, irmão. O que Jesus mudou aqui, irmão? Vou te mostrar aqui. É Lucas quando vou te mostrar. Bom, esse negócio de Jesus veio para o não. Jesus não foi pregar no purgatório para ninguém, não. Não teve isso, não. Aqui em Lucas, irmão, Lucas é quanto? É 17? Lá, a parábola é 17? Tentação para pecar, aumenta a nossa fé. Jesus cura de leproso, chegar no reino. Onde é que é, irmão? Achei para mim Lázaro é 19, né? 19, 18, 19, 9. É 18, é 18. Onde é que está Lázaro aí, irmãos? Me ajuda aí, inteligência. É 16? Isso, é 16. O administrador infiel, a lei e o reino de Deus. Homem, irmãos, o objetivo de Jesus nessa parábola não é falar do que acontece lá no além. O objetivo, irmãos, é alguém dizer assim, é alguém dizer assim, alguém dizer, tá. Então, onde é que alguém perguntou? Onde é que começou aqui? Vamos lá, você. Ali o reino. Havia certo homem, tal, que vinha, tal, viagem, aconteceu. Então, clamando, disse, tal, para Abraão, disse, então replicou. Alguém disse, pai. Agora aqui, irmão, Jesus contou a parábola e alguém fez pergunta para Jesus sobre a parábola. Diferente.
Jesus concorda, irmão. Irmão, várias coisas que nós temos no Novo Testamento, Jesus cita. Por exemplo, os últimos serão os primeiros. Jesus não está falando uma coisa que ele inventou, ele está falando um chavão popular. A quem muito é dado, muito é requerido. Um pouco é dado. Jesus está citando um provérbios correntes. Alguém pergunta, pai, agora aqui não é mais a parábola, terminou aqui. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ó. Eu tenho 5 irmãos. Alguém vivo falando. Não sei se é lá que fala. Eu tenho 5 irmãos. É o condenado falando a parábola. Eu tenho 5 irmãos. Pede para alguém ir lá falar para os irmãos, alguém daqui, ó, do além. Pede para alguém daqui do além, ir lá na terra. Pode ser Lázaro. Falar para os meus irmãos que tem esse lugar aqui, para eles tomar cuidado. Jesus respondeu, o que, irmão? Respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia. Manda uma alma penada, Jesus. Ou conforme o Espiritismo, manda um Espírito, Jesus, daqui do além, e lá falar para os meus irmãos que estão no mundo do tempo, da terra. Eles dizem, olha, lá na terra eles têm a Bíblia. Eles dizem, não, pai, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, vão se arrepender. É verdade, irmão? Jesus veio dos mortos, pregou, eles arrependeram? Não! Eu já vi pastor, irmão, porque tem igreja que faz isso. Eu sei que eu já vi gravação, já sei de gente que testemunhou. Que o povo quer ver milagre. Que contrata ator para entrar arrastando na igreja que não anda. Aí hora ele levanta, gente. Irmão, vamos ressuscitar um defunto aqui na igreja? Arrumar um caixão aí, direitinho, aluga até a funerária, bota aqui. Porque se, irmão, a igreja está fria, não converge. Um pastor da igreja de Deus, pastor Paulo, falou isso para mim. A igreja está fria, Bernardo. Vamos dar um jeito de acontecer. Vamos dar um jeito de acontecer. Quer notícia, corre. Que lá na igreja de Deus vou até falar da onde, de Taguatinga. Lá de Taguatinga, de onde eu vim para cá. Aí vai converter gente. Jesus, se um morto ressuscitar e for lá falar com meus irmãos de coração duro e incrédulo, eles convertem pessoas. Você sabe o que aconteceu, irmão, com Lázaro? Quando Lázaro ressuscitou, o que eles queriam fazer com Jesus? Apedrejar. Jesus diz, não é por aí, olha. Se eles não ouvirem, não quando diz Moisés e os profetas, quer dizer, a Bíblia inteira. Moisés e os profetas quer dizer Moisés, profeta, poético, histórico, tudo. Quero que eles tinham uma fixação. Se eles não ouvem a Bíblia, tampouco se deixa, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual é a mensagem que Jesus passa aqui, irmão? É sobre os vivos. Esse aqui não foi Jesus que fez. A parábola, irmão, terminava aqui, ó. Muito bem, Jesus, manda alguém, manda Abraão trazer uma gota d'água para pingar aqui na minha língua. E Abraão diz, não, é assim mesmo, além de tudo tem um abismo. Então, agora aqui, irmão, aqui já é Jesus que acrescenta. Na parábola, então, aqui é Jesus, falando de evangelizar. Isso aqui é, eu sei que é, sabe por quê, irmão?
Que eu digo que você quer que é Jesus? Porque eu conheço o texto da parábola do rabino do Antigo Testamento. Termina aqui, ó, no versículo 26. Terminou aqui a parábola. Todo judeu conhecia essa parábola. Qual é a novidade? É que Jesus, desde terminar no 26, ele continua. Então, o rico disse: Pai, eu te imploro. Aqui é Jesus, já aqui é Jesus, mas é continuação de uma. Lázaro e rico não é uma visão de eternidade, Débora. Lázaro e rico é uma peça de ficção literária para ensinar que há alteração de condições no além. Vem até o 26. Agora aí Jesus coloca: o rico, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Manda alguém aqui, Lázaro, ou alguém lá falar com eles. Eles não vêm para cá. Aí Jesus diz aqui: eles têm a Bíblia na terra. Se eles não ouvirem a palavra de Deus, nem que ressuscitem, irmão. Isso aqui é uma mensagem para esses pregadores. Ô, irmão, para as pessoas crerem, tem que acontecer ressurreição de morto. Irmão, se um cego enxergar, vamos contratar um cego? Ei, não se sair a notícia. Diga um cego, segue, entrou aqui no culto. Dorinha botou a mão nele e ele saiu enxergando, mas vai converter gente. Vai, Jesus! Mentira! Romanos 10. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Romanos 10. Romanos 10. Cadê se não tem Romanos 10? Romanos 10, sabe? Ó. Vamos dizer assim. Como, porém, ouvirão se não há quem pregue? E como crerão? E como ouvirão se não ouvir? Porque diz assim, como é que diz, irmão, a palavra? Todo aquele que invocar o nome. E como pregarão se não foi enviado? Quem diz assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Irmão, é mentira. Jesus disse, Débora, também, eu não sei em que momento foi que Lucas escreveu isso, porque tem uma coisa também. Débora, por que levou? Só Lucas tem essa parábola, ok? Só Lucas tem. Mas por que os outros não puseram? Em que momento, irmãos, é que a igreja estava vivendo? Quem sabe? Essa palavra existia. A igreja e o auditório de Lucas foram os gregos, onde havia uma crença exagerada em que tinha que acontecer milagres. É uma pergunta que a gente... Por que Lucas colocou essa parábola? Aonde diz que a conversão de almas não se dará através de milagres. Se dará através da pregação, de ouvir. Mas os milagres existem para confirmar, não para produzir. Mas a diferença de milagre para confirmar a pregação e milagre para produzir fé. Milagre não produz fé. A palavra produz fé e o milagre confirma. Então, Débora, rico e Lázaro não é histórico. Voltando aqui a nossa frase do começo, não é histórico. É uma narrativa rabínica de 200 anos antes de Jesus. Eu conheço o texto, posso até mandar para você se você quiser, que terminou no 26. 27 foi Jesus que colocou e Lucas escreveu, né, para dizer que a fé... Porque Lucas andava com Paulo. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. Não é o mesmo ensinamento aqui, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. E para que a palavra seja ouvida, alguém tem que fazer o quê? Pregar. Olha aqui. Qual é a função da igreja de estar... Nós estamos num curso de evangelismo. Promover campanha de milagre, irmão? Não, é promover campanha de distribuir folheto. Eu vou fazer os livrinhos para distribuir no final aqui. Aquele eu passei não. As 4 leis espirituais. É com palavra. É com palavra. Muito irmãos, eu tenho que terminar por aqui. Viu? Irmão Lucas quer falar uma coisa com a igreja. Nós não vamos cantar hoje, não vai dar, viu, irmã Cirlei?
Eu vou parar a gravação, eu vou fazer até aqui. Não vou fazer a oração final, vamos fazer depois. Mas eu vou parar a gravação aqui, deixa eu me mostrar. Vou mostrar aqui, dizer o motivo. Eu vou terminar aqui sem a oração final, porque nós temos uma outra parte que nós não queremos que seja gravada, mas Deus permitindo, domingo que vem, nesse ritmo, nós vamos levar 10 anos nesse curso de evangelismo. Eu não tenho pressa, se vocês tiverem. Vou desligar aqui.